Olá, alunos do quinto ano, tudo bem? Hoje a gente vai retomar a atividade de produção de texto da semana passada. Nela, a gente conheceu a história da Chapeuzinho Amarelo, que alguns de vocês já podem ter ouvido em outro lugar, mas na semana passada a gente viu essa história de um jeito um pouquinho diferente. A gente analisou as características das personagens Lobo Mau e Chapeuzinho Amarelo. Essa história é dividida em duas partes. Na primeira parte, apresenta Chapeuzinho com características específicas como o medo e a desconfiança, enquanto o lobo é corajoso e é muito maldoso. Na segunda parte, a Chapeuzinho se mostra mais confiante e segura, enquanto o lobo se sente sozinho e bobo. Bom, eu quero falar um pouco dos papéis que esses personagens ocupam. Esses papéis são o de protagonista e o de antagonista. O protagonista é o personagem principal da história, e o antagonista é o personagem que traz o conflito. Nesse caso, a protagonista é a Chapeuzinho Amarelo e o antagonista é o Lobo Mau. Esses personagens e esses papéis são importantes para a trama de um conto de fadas, porque um personagem protagonista não existe sem o outro personagem, o antagonista. Como no caso da Cinderela ou da Branca de Neve, em que as princesas são as protagonistas e as madrastas as antagonistas. É importante lembrar que a gente não pode associar a ideia de protagonista ao mocinho ou a ideia de antagonista ao vilão, porque nas novas versões dos contos de fadas, esses papéis podem se inverter. Na atividade de hoje, a gente vai conhecer uma nova versão da história da Chapeuzinho, a Chapeuzinho Verde. E a proposta da atividade é que vocês identifiquem quem é o protagonista e quem é o antagonista e cite as principais características desses personagens. Vamos conhecer essa história? Então, hoje a gente vai conhecer uma nova versão da história da Chapeuzinho. Essa foi escrita por José Roberto Toreiro e Marcos Aurelius Pimenta e está no livro Chapeuzinhos Coloridos. Chapeuzinho Verde. Era uma vez, numa pequena vila perto de uma verdejante floresta, uma menina de olhos cor de esmeralda. Todos gostavam muito dela, e sua avó mais ainda, tanto que lhe deu de presente uma capinha com capuz. A roupa era verde dólar, quer dizer, verde musgo, e a menina ia com ela para tudo quanto é lugar. Por causa disso, as pessoas começaram a chamá-la de Chapeuzinho Verde. Tudo ia calmo e tranquilo, até que um dia sua mãe disse: Chapeuzinho, leve essa torta de limão para sua avó, que vive lá no meio da floresta. Ela é muito avarenta para comprar um docinho, e se a gente não manda uma coisinha de vez em quando, ela vai acabar magra feito um palito. Pode deixar, mamãe. Vou levar a torta para a vovó. A senhora pode me dar dinheiro para o ônibus? Mas para lá não tem ônibus. Ah, esqueci. Então me dá dinheiro para a sola do sapato? Nunca vi menina para gostar tanto assim de dinheiro. É igualzinha a sua avó. Tá bom, pega. Mas tome muito cuidado. Não saia do caminho porque a floresta é perigosa. Então, a menina colocou a torta de limão numa cesta, deu um beijinho na mãe e partiu. No caminho, ela cantava assim: Pela estrada fora eu vou tão mesquinha e pedirei mais grana para a vovozinha. Chapeuzinho entrou pela floresta e foi andando, andando, até que de repente o lobo saiu de trás de uma moita. Bom dia, menina do Chapeuzinho Verde. Bom dia, senhor. O que você leva nessa cesta? Uma torta de limão. Para mim? Só se o senhor tiver dinheiro para comprá-la. Não tenho nenhum centavo. Então, vou levá-la para minha avó, que vive na Casa Verde, lá no meio da floresta. Aí o lobo pensou: todo mundo fala que a velhinha da Casa Verde tem um monte de joias. Acho que vou comer a avó, a menina e ainda vou roubar as joias. Mas ele não podia atacar Chapeuzinho ali, no meio do caminho, pois algum caçador que estivesse por perto poderia escutar os gritos da menina. Foi quando o lobo teve uma ideia e disse: Está vendo aquela trilha? Ela também vai até a casa de sua avó. É um pouco mais comprida, mas tem uma fonte onde as pessoas jogam moedas. Por que não vai por ali e pega umas para você? Que boa ideia! Vou fazer isso mesmo. Assim, Chapeuzinho pegou o outro caminho e ficou catando moedinhas e nem viu o tempo passar. Enquanto isso, o lobo foi pelo caminho mais curto até a casa da avó. Quando chegou, bateu na porta. Tuk, tuk, tuk.
Quem é? Perguntou a velhinha lá de dentro. Sou eu, sua netinha. Vim trazer uma torta de limão para a senhora, falou o lobo, disfarçando a voz. A vovó levantou-se, viu se seu cofre estava bem trancado. Ela achava que a neta estava de olho nas suas joias e abriu a porta. Quando fez isso, nem teve tempo de abrir a boca de espanto, porque o lobo pulou sobre ela e devorou-a num só bocado. Glupt! Depois, ele pensou em roubar as joias da vovó, mas como precisava fazer a digestão, deitou-se para esperar Chapeuzinho. Finalmente, quando ela chegou à casa da avó, bateu na porta. Tuk, tuk, tuk. Quem bate? Perguntou o lobo, imitando a voz da vovó. Sou eu, sua netinha. Entre, minha querida. Eu não vi a hora de você chegar. Chapeuzinho abriu a porta lentamente e foi até a cama da avó. O lobo estava embaixo das cobertas e usando a touca, de modo que só se podia ver um pouco de sua cara. A menina, percebendo que havia alguma coisa esquisita por ali, perguntou: Vovó, por que você tem orelhas tão grandes? Para ouvir o tilintar das moedas. E esses olhos tão grandes? São para ver os extratos do banco. E essas mãos tão grandes? São para contar dinheiro mais rápido. E esse nariz tão grande? É para sentir o cheiro das notas. E essa boca tão grande? Então o lobo parou de imitar a vovó e falou com sua voz terrível. Essa é para te comer. Depois disso, ele saltou sobre a menina e a engoliu à vista, ou seja, de uma só vez. E aí foi tirar outra sonequinha. Com a barriga muito cheia, logo começou a roncar bem alto. Tão alto que um caçador escutou aquele barulho e resolveu dar uma olhada. Quando abriu a porta e viu o lobo dormindo com aquele barrigão, o caçador pensou: puxa vida, esse lobo é de uma raça bem rara. Se eu tirar a pele dele, poderei vendê-la e ficar rico. Então, o caçador colocou balas em sua espingarda, apontou para o lobo e, cabum, matou o bicho. Depois, quando estava abrindo sua barriga com cuidado para não estragar a pele, viu que Chapeuzinho Verde e sua avó estavam lá dentro. Como não é todo dia que aparecem oportunidades de se ganhar algum dinheiro extra, o caçador disse: Olha, eu posso tirar vocês duas daí, mas isso vai me tomar muitas horas. Então, antes de começar, eu queria saber se vocês poderiam me pagar por esse trabalho. Pode pegar as minhas joias que estão no cofre, disse a vovó. E eu tenho as moedinhas que apanhei pelo caminho, falou a Chapeuzinho. Então, o caçador pegou as joias, as moedinhas e tirou as duas de dentro da barriga do lobo. E a moral dessa história é: o dinheiro não traz felicidade e atrai um monte de malandros. Bom, a gente conheceu a história da Chapeuzinho Verde e agora vai para os exercícios. Atividade 9. Características do protagonista e do antagonista. Nesses exercícios, vocês vão ter que pensar e lembrar quem é o protagonista e o antagonista e as principais características de cada um. E vão responder as seguintes perguntas no caderno. Letra A. Quem é o protagonista da história? Escreva suas principais características. Letra B. Quem é o antagonista da história? Escreva suas principais características. É importante lembrar que eu quero que vocês escrevam pelo menos 3 características principais do protagonista e 3 características principais do antagonista. Se vocês quiserem rever o vídeo, voltem aí, assistam novamente, ou cliquem no link disponível na atividade do Classroom e leiam sozinhos o texto novamente. Até a próxima e bons estudos!